E a pauta agora vai ser sobre o projeto de lei chamado Anti-MST, que foi aprovado essa semana na Câmara dos Deputados, que determina que invasores de terra sejam impedidos de receber auxílios, como, por exemplo, o Bolsa Família. Isso é avaliado pelo governo federal como inconstitucional e, por isso, não preocupa do ponto de vista prático, mesmo que seja aprovado no Senado. Mas ainda assim, os líderes do grupo afirmam que o avanço do texto causa certa tensão e pode acabar agravando o número de casos de violência. Membros do governo avaliam que o texto criminaliza a mobilização social para pressionar o acesso à terra e inclui punições que atingiriam as próprias subsistências dos sem-terras. Já vou passar para ele, que sabe muito sobre o tema, o Pacífico. Pacífico, vamos falar sobre esse projeto, né? De forma muito séria, qual é o seu posicionamento? A gente sabe que você é favorável pelo movimento Sem Terra, mas essa questão de atrelar isso à possibilidade de ser legítimo a receber um benefício ou não, você acha que é uma pauta acertada? Porque a gente sabe que tem excessos, a gente sabe que tem um movimento sério, mas que tem gente que se apropria do movimento para cometer excessos. Pode ser uma boa medida para aqueles que cometem excessos ou não? Vai tratar todo mundo como criminoso? Ou como ilegal, né? Não criminoso, mas talvez que esteja praticando uma ilicitude. Bom, primeiro, esse projeto anti-MST, eu acho que começa como uma covardia, porque nesse momento o MST está bastante engajado na questão do Rio Grande do Sul. Então, eu tenho participado, eu conheço muita gente do movimento, apoio também, ideologicamente. Então, agora nessa questão de cozinhas solidárias, de envio de comida, de envio de roupa, envio de medicamentos. Então, enquanto o meu MST e vários movimentos sociais do Brasil estão focados em ajudar o Rio Grande do Sul, os deputados, de outro lado, vão lá e criam uma coisa completamente anticonstitucional. O que o MST faz é lutar pela reforma agrária. É algo que está na Constituição, é algo que vários países como Estados Unidos, Japão, fizeram a reforma agrária. Então o MST luta por isso. E uma das formas, que é no mundo inteiro, de você pressionar o poder público, é você fazer ocupações não violentas, enfim, mas óbvio que são seres humanos que pode acontecer uma coisa ou outra, mas ocupações. E você chamar uma ocupação de invasão e você fazer com que essa pessoa, que hoje ela não está tendo o direito de ter a Constituição cumprida, que ela não tem casa, ela não tem água, ela não tem comida, ela não tem educação, não tem nada. E aí ela não tem direito nem a nenhum benefício do governo de assistencialismo, que são importantíssimos, é você criminalizar algo que eu acho lamentável, mas isso aí não vai andar. Deise Giocari, quero te ouvir também. Então, eu até concordo com o Pacífico em algumas partes, eu estou me surpreendendo aqui hoje, mas eu não concordo com esse projeto. Eu sempre fui muito crítica em relação ao MST, eu sempre entendi que 90% das invasões elas foram violentas e elas tiveram problemas. Acho que o MST se perdeu na pauta desde os anos 90 para cá. A pauta da reforma agrária ela ficou em segundo momento, assim, não faz mais parte do ideário deles. As últimas invasões elas foram violentas. O Abril Vermelho eu considero um movimento violento, mas esse projeto ele é completamente desproporcional. Aí, só para lembrar, o Congresso Nacional fez uma CPI em 2005 para investigar o MST, teve a CPI em 2022, 23, foi 23, e os parlamentares não fizeram nada. Aí agora vão lá num projetinho rapidinho e tentam de uma forma arbitrária tirar os direitos deles. Aí eu acho que não, sabe? Eles tiveram condições de fazer uma discussão muito mais séria e honesta e não fizeram. O que vocês entendem que é o fundo para ter motivado esse projeto agora a toque de caixa, sem esse planejamento que você mesmo apontou, Deise? Olha, Elaine, eu acredito que é só uma pauta de momento mesmo. Assim, o Congresso está desorganizado, eu acredito que enfiaram uma pauta ali para punir
a esmo, sem um planejamento qualquer. Assim, de novo, teve uma CPI ali, a gente apontou, aqui na Jovem Pan, no início da CPI, a gente ainda falou que não teria relatório, se tivesse um relatório, seria um relatório de uma página, então é um completo descompasso do Congresso com o que está acontecendo na sociedade. De novo, aí eu entro em acordo com o Pacífico aqui, quando a gente fala, as pautas que estão sendo aprovadas agora são anti-meio ambiente. Aí entra uma pauta do MST ali, quando no ano passado eles tiveram possibilidade de discutir. É uma falta de organização tremenda no Congresso Nacional. Mas pode ser ali um jogo político ou não? Você que é uma cientista que estuda bem, você acha que isso aí tem algum fundo de jogo político? Eleitoral, né? É um ano eleitoral agora, então eles precisam dessas pautas para levar para suas bases, para os seus candidatos. Então é uma pauta que funciona, né? Porque ou você gosta do MST ou você não gosta, né? Então é uma pauta que funciona em ano eleitoral. Você queria falar? Eu acho que é uma forma também de atacar o governo, de tentar atacar a esquerda. Você vai lá e tenta criminalizar o movimento social, por mais que não vai dar em nada, para você fazer essa fumaça, você gasta tempo, dinheiro nosso, para discutir uma coisa que absolutamente não faz o menor sentido. Lembrando que o MST tem um trabalho muito sério de cooperativas, tem mais de 160 cooperativas no Brasil, e todas as cooperativas produtivas, que são agroecologia, alimentos, eu vejo isso, a gente faz diligência, fiz diligência jurídica em várias cooperativas e não achei nenhum problema. Então, assim, são cooperativas que produzem alimentos e que vendem alimentos que as pessoas nem sabem que são ligadas ao movimento do Sem Terra. Quando você vê lá o alimento, você não vê que está lá, não tem a bandeirinha. E fazem isso, então é isso que eu apoio e é um movimento muito sério e é mais um dos grandes problemas do Brasil hoje é o nosso Congresso, eu acho. Eu discordo. Fica à vontade. Eu discordo porque o MST, para que ele serve? De uma forma social, desapropriar terras improdutivas para todo esse trabalho social. Quando a gente fala em invasão de domicílio, a gente está falando em invadir propriedades alheias. Aí a proibição de benefícios sociais em relação ao governo, contratação com as entidades públicas, proibição de participação de concurso público por 8 anos. Então, todas essas proibições e vedações se dá para aquele que pratica crimes com o manto de estar atuando num projeto social. O projeto social, ele não deveria cobrir crimes. E aí tem o pulo do gato. Aqui ele também fala em esbulho possessório. O que é o esbulho possessório? É aquele proprietário ilegalmente retomar aquela terra para si invadida. Então, ele não está querendo criminalizar o movimento sem terra. Ele está dando nuances e desenhando atos criminosos camuflados dentro dos movimentos sem terra. Um minuto para o Pacífico contrapor. Não, só as ocupações, elas são sempre em terras improdutivas, normalmente com altíssimas dívidas com a União. Uma terra que está completamente largada. E aí, essa ocupação é só para você pressionar o poder público para efetuar a reforma agrária depois. E o que acontece? Eu não concordo, Pacífico. Não, mas a gente pode conversar com as pessoas e visitar também. Vocês já visitaram algum assentamento? Então, acho que isso vale a pena. Eu visitei vários assentamentos. Eu sou uma pessoa que nasci na cidade, estudei em escola de pessoas de mais alto poder aquisitivo. Eu não tinha nenhuma ligação. Eu fui conhecer. Eu abri a minha cabeça e fui conhecer para ver o que era mesmo. Eu não ganho nada defendendo o MST, pelo contrário. Só levo ataque de todos os lados. E eu realmente convido todo mundo a conhecer as pessoas. Mas aí que tá, desculpa, Deise, eu não estou criminalizando o MST, estou criminalizando atos criminosos camuflados de movimentos sociais. Foi por isso que eu iniciei a pauta falando se esse projeto iria ajudar no sentido de regulamentar, de regularizar quem de fato está no movimento de forma séria e aqueles que se aproveitam ficam à margem do movimento, se aproveitando para fazer alguma ilicitude como uma invasão. Eu só acho assim, acho que daí eu concordo em alguns pontos com o Pacífico, mas aí quando tu fala, por exemplo, que o MST, todas as terras que eles invadem são improdutivas, como que tu explica, por exemplo, a invasão da Embrapa? Ou a violência que eles utilizam em algumas invasões, sabe? Então não que nem a Elaine está falando, não é 100% de um lado só, né? Então, tem aqueles que são ok ali, mas tem aqueles ali que cometem crimes e crimes sérios, inclusive já resultaram em mortes, né? Acho que daí a gente tem que entrar especificamente em cada um dos casos, acho que não vai, acho que é uma coisa muito mais geral. Enfim, faz... Bom, pessoal, a gente vai encerrando aqui o Linha de Frente dessa sexta-feira. Fica aqui de novo toda a nossa solidariedade ao povo gaúcho. A gente espera que nesse final de semana as chuvas deem um tempo aí para que as famílias possam limpar suas casas, voltar às suas atividades e à sua vida normal, né? Ficam aqui todas as nossas orações. Eu agradeço demais a mesa, agradeço
demais as dicas, o bate-papo, foi muito gostoso, passou super rápido. E agora, queria passar a palavra para o meu amigo Nelson Kobayashi. Koba, tomei seu lugar aqui para você poder fazer aí, tá vendo? Imagina, Elaine, muito obrigado. Um abraço para você, minha amiga Elaine Keller, a todo o timaço do Linha de Frente dessa sexta-feira. A gente começa agora o 3 em 1 com aquele time que você já conhece também.